Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você... No presente vídeo, nós vamos tratar de um filósofo alemão que viveu no século XIX, que muitas vezes é deixado um pouco de lado, e isso é devido à própria condição da academia alemã, da universidade alemã no século XIX, extremamente hegeliana, extremamente valorizadora dos trabalhos de Hegel. E esse filósofo que nós vamos tratar aqui foi aluno de Hegel. E como tantos outros filósofos alemães do período, como Schopenhauer, foram filósofos que acabaram deixados de lado ao longo do século XIX pela academia, em detrimento à posição, quase que reinante que Hegel assumiu na Universidade Alemã no século XIX. Estou falando de Ludwig Feuerbach. Feuerbach, ele não vai construir uma carreira de prestígio na academia alemã, nas universidades alemãs. E isso, além do próprio furor que era o hegelianismo no século XIX, além disso, Feuerbach ele acabou sendo tratado de maneira preconceituosa na época, devido às suas concepções ateístas, devido à sua filosofia extremamente crítica quanto à religiosidade, ao cristianismo, e, em virtude disso, ele acabou não conseguindo muito espaço na universidade alemã e, após poucos anos lecionando, ele acabou, inclusive, abandonando a profissão de educador, de professor universitário. Porém, mais na frente, em outro momento do século XIX, Feuerbach vai ser recuperado por um eminente filósofo alemão do século XIX, que foi Karl Marx. Marx irá recuperar Feuerbach para a filosofia quando das suas formulações a respeito do conceito de alienação e da relação entre alienação e religiosidade. Então aí Feuerbach começa a ser recuperado um pouco em termos de sua produção filosófica. Então, quais são os argumentos centrais da filosofia de Feuerbach? A filosofia de Feuerbach, ela discute como é que a ideia, a noção de divino, de Deus, apareceu na mente humana. Feuerbach não vai discutir a existência ou a não existência de Deus. Até porque, para Feuerbach, essa é uma pergunta pueril, uma pergunta óbvia. Para Feuerbach, Deus simplesmente é inexistente. Porém, a ideia de Deus é a preocupação de Feuerbach. Como é que surgiu essa concepção ideológica, essa construção, para ele, ideológica da divindade e de Deus, sendo o trabalho de Feuerbach uma filosofia muito próxima da antropologia. E daí vem o conceito que nós damos a Feuerbach, das suas teses centrais de antropologia invertida. Nesse vídeo nós vamos tratar, afinal de contas, o que é essa antropologia invertida, que é a tese principal da filosofia de Ludwig Feuerbach, e, além disso, como é que ele, a partir dessa antropologia invertida, vai passar a observar e criticar a religião. Pois bem, para Feuerbach, essa antropologia invertida, ela significa uma inversão. E a inversão é a inversão da relação entre Deus e homem. Segundo o argumento religioso,
Deus criou o homem. Ou seja, Deus está nesse patamar acima e o homem num patamar abaixo. Deus é criador, o homem é criatura. E o argumento religioso expressa isso no Gênesis, no livro do Gênesis, quando ele coloca que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a mulher também, obviamente. Pois bem, aí está o calcanhar de Aquiles desse argumento. Porque o que Feuerbach vai argumentar, vai contra-argumentar? Feuerbach vai dizer o seguinte: Deus e o homem, eles são iguais, tão iguais que a própria concepção de Deus nada mais é do que o próprio homem. É uma projeção de si mesmo, do homem. Todas as potencialidades humanas, todos os desejos humanos, tudo isso será projetado num ser teoricamente superior, mas que reflete, inclusive, a própria superioridade do intelecto e da razão humana perante as outras coisas do universo. Então, segundo Feuerbach, Deus, na realidade de criador, ele vira criatura. E o criador é sempre o homem. Então, a inversão ocorre aí. Nós tínhamos, no argumento religioso, Deus como criador, homem como criatura. Feuerbach faz uma inversão e coloca o homem como criador e Deus como criatura, como projeção das potencialidades humanas, dos desejos humanos. Ok? E daí então nós temos o conceito de antropologia invertida. Ou seja, antropologia quer dizer exatamente esse estudo sobre o homem. E nesse estudo de Feuerbach sobre o homem, o argumento dele é exatamente esse. Se inverte a lógica do argumento religioso. Ou seja, de criatura, o homem passa a ser criador. E vamos aqui pegar um trecho da principal obra de Feuerbach, né? A essência do cristianismo. Ok? Vamos lá, vamos ler aqui. Vou ler para vocês um trecho. Esse ser não é nada mais que a inteligência, a razão ou o intelecto. Deus, concebido como o extremo oposto do homem, não como um ser humano, ou seja, pessoalmente humano, é o ser objetivado do intelecto. Ou seja, Deus é a materialização da razão humana, né? Desse poder imenso da racionalidade humana, dessa criação imensa que é a racionalidade humana, desse mistério imenso que é a racionalidade humana, essa criatividade da racionalidade humana. O ser divino, puro, perfeito, desprovido de defeitos, é a autoconsciência do intelecto. A consciência do intelecto da própria perfeição. O intelecto não conhece os sofrimentos do coração, não tem desejos, paixões, necessidades e, justamente por isso, nenhuma deficiência ou fraqueza, como o coração. Então, na realidade, Deus nada mais é do que uma forma do ser humano reconhecer a si mesmo, reconhecer a sua racionalidade, reconhecer a força da sua racionalidade, a ponto de, para compreender a si mesmo, para compreender a racionalidade presente em si mesmo, ele acaba criando uma entidade que, teoricamente, é superior a ele e que representaria toda essa força, toda essa criatividade e potencialidade da razão humana. No próximo vídeo, tratando de Feuerbach, nós vamos ler mais trechos a respeito dessa antropologia invertida e vamos cair nas concepções críticas de Feuerbach a respeito da religião. See you later. A luz
luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar.